A palavra de Deus nos ensina que em tudo devemos dar graça. Amém? Meus irmãos, eu peço que vocês continuem orando para mim, pois é o Pix que eu peço para vocês, indiferente das religiões, né? Eu sei que há congregações sérias que realmente direcionam a oferta para alimentar as ovelhas e direcionar as ofertas para realmente ganhar almas. Não estou falando de religião de crente evangélica, não. Não estou falando de congregação de crente evangélica, não. No mundo inteiro isso aí Deus já está fulminando. Amém? Deus está fulminando e vai fulminar. Antes do meu Senhor Jesus Cristo vir buscar o seu povo, ele já vai ter limpado a terra dessa árvore daninha chamada religião de crente evangélico. Vai ter limpado. O que vai prevalecer são as verdadeiras congregações, a qual o Espírito Santo de Deus governa e ele sabe muito bem onde elas estão. Difícil até para mim, que sou um servo de Deus, que sou um homem de Deus, achar. Eu estou sem congregação porque eu não estou encontrando. Entende? Aí na minha desobediência eu entro em algumas e depois eu entendo que não era para entrar. Porque se tem uma coisa que o diabo manipulou e venceu nessa questão, essa tal de religião de crente evangélica acabou. Nenhuma alma que se vai por ela será salva. Agora, há congregações sérias, comprometidas com almas. Amém? Meu nome é Ramon, ainda vocês vão lembrar de mim, quando eu dizia, Deus vai afuminar, vai dizimar com essa religião no mundo inteiro. Não estou falando de concreto, de parede, de instrumento, não. Estou falando de vidas, de seres humanos. Tanto os que enganarem suas famílias serão afuminados, e os seus seguidores. Amém? Não estou frio por religioso demasiado, por fanático, kamikaze, suicida. O que o abajulador puxa-saco vai falar do meu vídeo? Eu estou frio, porque eu estou seguro em Cristo, eu já estou salvo. Amém? A minha salvação, eu tenho a certeza dela, porque Jesus Cristo, ele me escolheu. Amém? Voltando para cá, meus amados, meus irmãos e minhas irmãs cristãs. Eu quero relatar aqui uma coisa para vocês na maior simplicidade. Eu, a quem Jesus Cristo salvou. Eu nunca tive oportunidade de falar do meu testemunho nas congregações de crente evangélica. Eles não deixam, eles não permitem, porque o meu testemunho é arrebatador. Mas um dia eu vou fazer aqui e vou deixar um vídeo aqui somente do meu testemunho. Amém? Não quer dizer que o meu testemunho ele é colossal, que ele é o maior de todos os testemunhos de todos os mortais a quem Deus amou e salvou. Não, o meu talvez seja o pequenininho. Talvez o meu testemunho seja do tamanho de um grão de uma mostarda comparando a outros gigantes que tem por aí. Mas o meu testemunho ele é arrebatador. Amém? Meus amados, eu quero relatar para vocês uma coisa que me aconteceu agora. E eu olho para o alto porque eu tive, né, em vida o privilégio de ter um pai em vida. E meu pai ele era muito rígido, mas ao mesmo tempo meu pai era muito rigoroso. E ele também era muito amoroso. Meu pai foi um excelente em tudo. Meu pai vivo, humano, ele era um excelente desenhista, ele era um excelente martelinho de ouro, ele era um homem com muita sabedoria. Eu não sei aonde meu pai aprendeu a ser como ele era. Muito honesto, meu pai é um homem muito honesto. Teve um privilégio assim de viver uma época boa da vida dele, mas enfim. E hoje aconteceu um fato comigo que me fez lembrar o que é um pai. Não aconteceu hoje somente não, já aconteceu na minha vida, nessa caminhada minha com Jesus, já aconteceu outras vezes, mas eu estou falando do dia de hoje, agora que eu cheguei da caminhada em casa. Fui fazer caminhada, aí quando eu passei perto de uma sorveteria, eu fiquei com vontade de chupar um picolé, ou tomar um sorvete. Só pensei, poxa, eu pensei, né? Não, queria ter um trocado para comprar um picolé, eu não tenho um centavo no bolso. Nenhuma moeda de um centavo para falar assim, olha, eu tenho uma moeda de um centavo aqui, eu não tinha. Eu só pensei, só desejei, almejei um picolé, um sorvete. Quando eu fui fazer a caminhada, na primeira vez que eu estava indo, eu ia dar umas 10 voltas, mas na minha primeira ida, quando eu estava voltando ao meu Pai Celestial, você está com vontade de tomar sorvete, filho? Aí, toma aqui R$50, vai lá tomar o seu sorvete, chupar o seu picolé. R$50 dobradinho na minha frente no asfalto.
e a gente fica se esmeirando, mendigando congregação de crente evangélica aí, a troco de migalhas, porque lá não se prega o amor real de Deus, nem sequer te leva a teu encontro com Deus. O Deus dessa geração é dopamina, é ilusionismo, é circo de Solé dos infernos, é tudo isso. Como o Espírito Santo se retirou de 90% desses lugares, sabe o que eles estão enfiando nas pessoas hoje? É balinha, café, principalmente café, para acessar sua dopamina, porque o Espírito Santo não está lá. É a maneira que eles continuam te manipulando para poder continuar te garimpando, tirando os seus recursos financeiros. Só que eu não vou nessa direção. Porque homens e mulheres de Deus são inteligentes, precisa muito pouco para falar com eles. Eu não preciso estar expressando nenhuma expressão de revolta aqui, porque eu estou falando do cuidado de Deus. Amém? Agora veja bem, tem pessoas que quando está em plena comunhão com Deus, mesmo com as suas dificuldades de permanecer de pé, mesmo com as suas dificuldades de se santificar em Deus, Deus ama. Certamente nós nos arrependemos porque nós não temos prazer no pecado. Amém? Nós seremos tentados e nós seremos silvelados pelo inimigo até a última hora. Não tem jeito. Mas nós resistimos, pedimos a graça e a misericórdia de Deus para nos permanecer de pé, para a gente continuar. Amém? Algumas pessoas vão passar na nossa frente, mas nem que a gente chega último. Nem que a gente chega por último. De repente a gente está lá na frente, a gente cai, vai para o meio, do meio a gente vai lá para o final da fila para aqueles que estão no caminho estreito de uma salvação. De tanto a gente cair, de repente a gente vai estar o último lá da fila. Mas a palavra de Deus, no seu amor, na sua grande sabedoria e poder, ele diz, os últimos serão os primeiros. Amém? Porque ele já estava em primeiro, só que ele foi lá para trás, por causa da luta dele permanecer de pé. Então Deus não vem te condenar, Deus não vem te julgar, mas não tenha prazer no pecado. Se arrependa como eu me arrependo. Agora voltando aqui para a minha linha de raciocínio, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, olha o amor do Pai para com minha vida. Olha o cuidado de Deus com a vida de cada um de nós. Eu só imaginei um picolé e eu me vi sentado na sorveteria tomando um sorvete, bebendo uma água mineral. Porque eu só imaginei, quando você tem plena comunhão com Deus, só de você pensar. Aleluias, glória a Deus. Só de você imaginar o desejo do seu coração, Deus ele é provedor. E sabe onde é que eu levo isso nesse momento que eu estou conversando com vocês aqui? Deus me leva lá no tempo de Moisés. O povo teve sede, água de quem? De uma nascente que estava correndo pelo deserto? Não, do lugar mais improvável, de uma rocha. Pode brotar água de uma rocha? Deus ele fez. O povo sentiu vontade de comer pão. Se fazia pão ali no deserto, tinha trigo ali no deserto? Não, Deus ele pediu que os anjos preparassem cestos celestiais e jogassem lá de cima para chover maná. Pão dos anjos. O pão dos anjos. Aí o povo queria comer carne, sentiu saudade, de comer carne, porque lá no Egito tinha carne. Poxa, Moisés, há tanto tempo que a gente não come uma carne. O povo gostaria de comer carne. Só que Deus não matou nenhum dos animais que eles estavam exportando ali para atravessar o deserto. Deus fez carne cair do céu em forma de rolinhas. Então, meus amados, eu desejo em nome de Jesus Cristo que nessa sua trajetória cristã, em nome de Jesus Cristo, eu desejo isso, que Deus ele possa ser o seu provedor. Amém? Isso fica em nosso memorial. Agora, aqueles que estão demasiados, escravos de uma religião de crente evangélico, aprendendo que é na ostentação que se caminha com Cristo, tem que ter para ser, já estão condenados. Quando Deus falou, amai o próximo como a si mesmo, Deus ele ensina você a se amar para você entender a necessidade do outro e dividir. Vocês que estão demasiado dentro de religião de crente evangélica, 99% vão para o inferno, isso eu falo em verdade. A não ser que você veja esse vídeo aqui e dá um clique.
Quem sabe, né? O Espírito Santo não te desperta para uma realidade. Porque Jesus disse, eu sou manso e humilde. Vocês estão querendo mostrar carro, roupa dentro de congregação, tênis, talento. Show de talento. Show de talento. Cada um querendo mostrar o seu talento. E pessoas perecendo aqui fora. Almas perecendo dentro de um lar, fora de uma casa, nas ruas, nos presídios, hospitais, manicômios, asilo. E você só vai na igreja assim, vai lá, ostentou vestimenta, cumprimentou, conversou, fez que apareceu porque está buscando aceitação, né? Está querendo mostrar que tá existente no planeta. Uma verdadeira sinagoga tem todos os ensinamentos de Deus relacionado ao perdão, relacionado ao amor, à doação. Isso aqui não tem nada de religião. Amém? Agora vai tentar libertar fanáticos, kamikazes, suicida, abajuladores e puxadores de saco. Não tem salvação para esse povo. Não tem como libertar esse povo daí. Porque eles já criaram uma identidade. É impossível. Mas para você que está ouvindo esse vídeo, meu nome é Ramon. Amém? E o Pix que eu peço para vocês, meus amados, são as suas orações. Indiferente das religiões. Que, pelo vício da febre do ouro, pede outra coisa, mas orem por mim. O meu contato é 998-991436. E que o Espírito Santo de Deus, misericordioso Deus, que é o Espírito Santo, abençoe você e sua casa. E que nessa mesma noite você possa ter um encontro com Jesus. Amém? Agora, se você tem passado por alguma coisa, ou está passando alguma coisa, o caminho é o mesmo. Porque Jesus Cristo, ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Você precisa encontrá-lo. Você precisa voltar para Deus. Você precisa voltar para a leitura da palavra. Você precisa voltar a jejuar e acordar de madrugada. Você precisa voltar para Jesus. Ou se você já se encontra em Deus nessas mesmas condições, com esse mesmo entendimento, une-se a mim, ora por mim, porque graças às suas orações, que valem mais do que joia, dinheiro, vestimentas de grife, aparência, aplausos, graças a sua oração me torno mais rico a cada dia no desejo de ser usado por Deus, sem me perder como muitos se perderam por aí, por causa da vaidade, por causa dos aplausos, por causa do querer aparecer, do querer que as pessoas sejam por querer dar ênfase à idolatria, né? Eles querem que as pessoas o idolatram, né? Eles querem sentir o poder sobre a massa. Ele se perde e a massa também. Mas não vou nessa direção, não. Em nome de Jesus.